Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 143 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Adriana, que com certeza lembra onde estava no dia 11 de setembro de 2001. Nossa, gente, eu lembro mesmo. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Marcos Amado. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Pois é, o Marcos Amado é nosso especialista aqui hoje para falar nessa época em que todo mundo volta os olhos pro mundo árabe, pro mundo muçulmano, né? Porque estamos comemorando 10 anos. Olha isso. Ninguém tá não comemorando. Lembrando. É a data que o mundo lembra os 10 anos do atentado terrorista às Torres Gêmeas, lá na ilha de Manhattan, né? Não, e até hoje foi o maior atentado terrorista da história. De todos os tempos. Você já deve ter ouvido muito isso nessa semana que passou, né? Todas as reportagens falando sobre isso, todo mundo mostrando sobre isso. Eu assisti pouca coisa. Eu até gostaria de ter visto mais, porque até hoje eu tenho muitas dúvidas do que aconteceu lá, sabe? E eu acho que nunca vai ser esclarecido, né, amor? Não, eu sei de tudo, que isso? Gente, olha, se tem uma coisa que meu marido sabe é de tudo. Quando ele não sabe, ele inventa e me convence. Quiser saber, só perguntar pra mim. Mas por que estamos falando isso? Porque o mundo está de olho nos muçulmanos e a gente precisa entender um pouquinho mais quem são eles, o que... Isso, a gente desvenda também que nem todo muçulmano é homem-bomba. E é por isso que a gente tem aqui hoje o Marcos Amado, que viveu muitos anos dentro do mundo muçulmano, né, Marcos? Uhum. E ele trabalhou durante 8 anos como missionário no Marrocos, e ao todo foram 20 anos no mundo muçulmano, entre Espanha e Inglaterra, trabalhando diretamente com muçulmanos. Então vamos tentar entender um pouquinho esse mundo que está tão perto da gente, mas ao mesmo tempo tão distante, né? Porque tão desconhecido ao mesmo tempo. É, né? O máximo que a gente vê são notícias de atentados. E novela, TV. Né? Novela. Eu conheço tudo do mundo muçulmano pelas novelas. Como que é a Raixalá? Raixalá. Mas assim, vamos tentar entender. A gente já tem falado algumas vezes sobre isso no podcast, mas a origem do islamismo a gente pode dizer que foi realmente com a decisão de Abraão de ter um filho com a serva de Sara, Agar? Olha, daí a gente não pode falar que é o início do islamismo. Talvez a gente possa dizer que foi o início da etnia árabe, do povo árabe, porque os árabes se consideram descendentes de Abraão, né, através do seu filho Ismael, e depois de muitos anos, após a morte de Abraão, é que, por volta do ano 580, mais ou menos, depois de Cristo, Maomé nasceu, e quando ele começou a profetizar, ele mais uma vez invocou essa tradição, dizendo que então pai de todos os muçulmanos é Abraão, justamente pelo fato de ele ter sido o pai de Ismael. Os muçulmanos, eles têm alguma coisa que se equipara à Bíblia no que se refere à história, por exemplo? Eles têm uma história... Porque a gente segue na Bíblia a história a partir de Isaac, e Ismael, talvez a descendência dele é citado uma ou outra vez durante a Bíblia, né? Eles têm algum registro dessa história? Não tem. Eles, a tradição oral sempre foi muito forte entre as tribos árabes, principalmente da época de Maomé, e até o surgimento de Maomé não havia nenhum livro santo, por assim dizer, que trouxesse nem as revelações de Deus para o árabe, no idioma árabe, nem tampouco que falasse um pouco sobre a história, né? Mas hoje você vê no Alcorão algumas coisas sobre Ismael, sobre Abraão, mas é porque isso tinha a ver com as tradições orais que eventualmente acabaram sendo incluídas no Alcorão. Entendi. Uma coisa que eu queria até entender já de cara logo no começo do programa. Eu não consigo entender assim qual que é a diferença de árabe para muçulmano, para islamismo, para xiita, para sunita. Para mim eu acho que é tudo uma coisa só. E eu acho que tem muita gente que tá me ouvindo também pensa isso. Eu queria entender nós algumas podemos definições. passar os próximos 20 minutos do programa essa pergunta, mas vamos lá. Árabe é o povo, mas você tem tipo árabes, italiano assim, por exemplo. Tá. Então e também é o idioma, né? Então você tem pessoas que são árabes
árabes e que são muçulmanos, mas você também tem pessoas que são árabes, mas que são cristãos, por exemplo. Então, o árabe é o povo, e nós não pensamos, mas, por exemplo, existe uma igreja oficial no Iraque, por exemplo, existe uma igreja evangélica oficial na Jordânia, na Síria, no Líbano, no Egito. Inclusive, no Egito, são 10 milhões de egípcios, pelo menos, que se consideram cristãos, mas oficial, e são árabes. Oficial significa isso? Porque existem países árabes, que obviamente todos os países árabes são muçulmanos, em que não é permitido oficialmente a existência da igreja evangélica. Então a igreja existe, mas é o que nós chamamos de igreja subterrânea. Já em países como o Egito, como o Líbano, como o Iraque, como a Jordânia, como a Síria, existe um pequeno número que são oficialmente aceitos, reconhecidos pelo governo. Não quer dizer que são bem tratados, mas que existem e são reconhecidos como tal. Entendi. E outro detalhe, se você nasce numa família cristã, você pode ser cristão sendo egípcio. Porém, você não pode se converter do islamismo para o cristianismo, mas você pode se converter do cristianismo para o islamismo. Em todos esses países que você citou? Praticamente em todos eles, essa é a situação. Sendo assim, por exemplo, agora, essa é uma dificuldade que as pessoas têm. O que é árabe e o que é muçulmano? Então, muçulmano é a religião, árabe é a etnia, é o idioma. Mas as pessoas confundem muito também muçulmano, o país muçulmano, com o país árabe. Por exemplo, em várias igrejas que eu vou, eu pergunto, vou fazer uma lista de países e eu pergunto para as pessoas, é árabe ou não? Então, por exemplo, eu menciono a Turquia, é árabe ou não? A grande maioria das pessoas fala sim. Não é. Você acertou, amor. Não edita, deixa aí que eu falo. Daí, o Irã, muitas pessoas falam que eles pensam que é árabe, porém o Irã é persa, né? E vários outros países que são países muçulmanos muito fortes, mas que não tem nada de árabe. O árabe, então, não são todos os países do Oriente Médio que são árabes, ou são? Depende de como você... Naquela bota lá. Depende de como você... até onde o seu Oriente Médio chega, né? Por exemplo, algumas pessoas... O que a tia Cotinha te ensinando em geografia. Algumas pessoas incluiriam a Turquia, por exemplo, no Oriente Médio. Outras pessoas não, porque já falariam que faz parte da Ásia. Mas, na verdade, uma parte da Turquia geograficamente está na Europa, uma parte muito pequena. A outra parte, geograficamente, talvez sim, poderíamos dizer que é a Ásia, mas culturalmente é uma cultura muçulmana que tem muito a ver com a cultura do Oriente Médio, mas não necessariamente geograficamente. Por exemplo, o Egito está no norte da África, mas como cultura é absolutamente cultura do Oriente Médio. Já o Marrocos ou Argélia, que também estão no norte da África, são culturas árabes, muçulmanas, mas já não necessariamente com a mesma carga, com as mesmas características das culturas muçulmanas do Oriente Médio. Então, um dos problemas é que quando nós olhamos para o mundo muçulmano, nós olhamos como uma coisa só. Quando, na verdade, não é assim. Realmente é um quebra-cabeça muito grande. Dentro de cada país existem as suas diferentes etnias, cada um com um tipo diferente de islamismo. Então é bastante mais complexo do que aparenta inicialmente. Mas e o islamismo e o muçulmano? É a mesma coisa. Islamismo é a religião, muçulmano é aquele que segue o Islã, aquele que segue o islamismo. Também conhecido por islâmico. Ele pode ser um islâmico, tudo a mesma coisa, então. Mas não então, necessariamente... Então uma mesquita islâmica é uma mesquita muçulmana? Sim. Aliás, mesquita só pode ser muçulmana, não tem outro tipo de mesquita. Mesquita é sempre muçulmana. E com relação aos xiitas e sunitas, sempre que a gente quer falar de alguém que é radical, que é extremista em algum sentido, ele é muito xiita, né? Alguém muito chato. Essa eu aprendi. Qual que é a diferença? O que é xiita e sunita? Sunita, e qual é a diferença? Deixa eu devolver a pergunta para vocês. Se vocês fossem explicar em poucas palavras, e aí é para os dois, hein? Não podem escapar. O que é sunita? Qual a diferença entre um sunita e o xiita? O que vocês diriam? Eu imagino que são dissidências dentro do islamismo. Dissidências dentro do islamismo. Mas caso de região, geograficamente mesmo. É porque a sunita é do sul. E o xiita do norte. Isso aí ele que tá colocando na lata. Mas é dissidência, mas eu acho que vem de geograficamente. Isso foi uma coisa que eu penso. Bom, na maioria dos lugares onde eu vou, quando eu pergunto qual a diferença, as pessoas quase que 100%
que eles dizem é o seguinte: não, sunita é aquele muçulmano moderado e xiita é aquele muçulmano extremista radical. Mas para derrubar essa imagem, o principal exemplo que eu dou é o seguinte: o Bin Laden, falecido Bin Laden. Agora. Será que morreu mesmo, hein? Olha, tá uma polêmica aí. Tudo diz que sim. Então, o Bin Laden é ou era sunita. Agora, encontrar um muçulmano mais radical que ele é impossível. Então, o que acontece? E ele era rico, né? Não dá para entender essas coisas. Então, mas nem todo sunita é pobre. Não, brincadeira. Eu achava que o xiita era mais rico. Não, porque no Golfo Pérsico, onde estão os árabes muçulmanos mais ricos, ali você encontra uma população, a grande maioria da população é sunita, mas você encontra também xiitas. Então depende do país em que você está. Por exemplo, no Iraque, a grande maioria é xiita. Porém, durante muitos anos, quem governou foi o Saddam Hussein, que era sunita. Olha só, o Saddam Hussein era sunita. E eles são inimigos? Olha, depende de como você olha. A gente tenta generalizar sempre, né? Exatamente. Existem países onde sunitas e xiitas vivem em paz, porém há países como, por exemplo, hoje no Iraque, há uma tensão muito grande entre sunitas e xiitas. Por quê? Porque os sunitas, mesmo sendo minoria, eles, durante muitos anos, governaram o país e foi uma opressão muito grande em cima da maioria que era xiita. Hoje os xiitas estão no poder e eles estão dando troco. Sim. Então a situação está bastante complicada. Mas então qual é a principal diferença? Se não está relacionado com ser extremista ou não, qual é a principal diferença entre xiita e sunita? Bom, começou por volta do ano 600 e pouco, depois da morte de Maomé. Quando Maomé morreu, ele não havia deixado, porque ele morreu mais ou menos de repente, ele ficou doente, depois de umas semanas ele morreu, ele não havia decidido quem seria o seu sucessor. Então as pessoas que ficaram, os seus seguidores, os seus discípulos, quando eles viram que Maomé morreu, eles tinham uma tarefa urgente, que era decidir quem seria o sucessor de Maomé para guiar os muçulmanos. Havia um grupo que achava que tinha que ser por consanguinidade, tinha que ser algum filho de Maomé que seria o sucessor de Maomé para liderar o povo muçulmano. Porém, Maomé só deixou filhas, ele não deixou filhos. Então, na época, era absolutamente impensável pensar que o sucessor de um líder religioso seria uma mulher. Sim. Porém, ele tinha um genro que era, ao mesmo tempo, sobrinho dele. Então tinha um sanguinho lá. Exatamente. Então, um grupo de seguidores achava que deveria ser esse genro, chamado Ali, que deveria ser o sucessor de Maomé. Havia outro grupo que achava que não, que na verdade o sucessor de Maomé deveria ser aquele que estivesse melhor preparado para exercer o cargo de liderança e liderar o islamismo a partir da morte de Maomé para frente. Esses que achavam que quem deveria suceder Maomé deveria ser a pessoa melhor preparada, esses são os sunitas. Aqueles que achavam que deveria ser um familiar de Maomé acabaram se transformando nos xiitas. Isso fez com que a teologia sunita e a teologia xiita, com o passar do tempo, fosse se distanciando uma da outra. Então há algumas diferenças significativas teologicamente, mas você vai encontrar radicais xiitas e moderados xiitas, assim como você vai encontrar radicais sunitas e moderados xiitas. E essas duas linhas continuam com líderes ainda, assim, representando Maomé? Os sunitas não possuem um líder único. Existem vários líderes em diferentes países, com diferentes sistemas. Já os xiitas, como por exemplo, na maior parte das vezes, eles tentam definir quem é o líder, pelo menos daquele país, como por exemplo, lá no Irã, eles sempre têm o líder político e o líder religioso é a mesma pessoa. Então o Ayatollah é aquele que vai dar a última palavra enquanto a religião, e o presidente do país, inclusive, terá que se submeter ao Ayatollah caso o Ayatollah tenha uma opinião diferente do presidente do país. O Ayatollah é um por país, então? É o líder supremo. Na verdade, eu não tenho certeza se cada país que tem a maioria da população xiita, se
tem um ayatollah ou se de alguma maneira está relacionado um com o outro. Mas eu sei que eles não têm a mesma liderança que os sunitas, por exemplo. Nossa, a gente passou muito longe. Muito. A dissidência estava ali. Você falou que os árabes, eles começaram lá com Agar e Sara, né? Que foi a descendência de Ismael. E o islamismo, ele começou com Maomé. Foi o Maomé que teve uma visão. Os árabes não começaram com Agar e Sara, né? Começaram com Abrão e Agar. Melhor. Mas ela queria ver se eu estava acordado. Foi isso. É verdade. Então, a origem, os árabes traçam suas origens a partir do nascimento de Ismael, que é filho de Abraão com Agar, né? A egípcia. O islamismo traça suas origens a partir de Maomé, por volta do ano 570 depois de Cristo. Maomé teve revelação, alguma coisa assim? Visão, essas coisas. Então, Maomé, mais ou menos quando ele tinha 40 anos, ele já era casado, ele tinha se casado com uma viúva, e ele, mais ou menos com 40 anos de idade, ele já tinha se acostumado a exercer a meditação. Então, algumas vezes por ano, ele se ausentava da cidade, né, a cidade de Meca, e ele ia para uma região perto de Meca que havia várias cavernas, e ele ficava ali meditando, e ele era conhecido como um homem bom, como um homem temente a Deus, como um homem religioso, e ele ia para jejuar, para meditar, e os pobres, sabendo que ali havia um homem que temia a Deus, sempre iam ali para que ele desse esmolas, desse comida, desse ajuda. Então ele era uma pessoa conhecida dessa forma. Numa determinada noite, ele teve a visão de um anjo, e esse anjo, de acordo com a tradição muçulmana, era o anjo Gabriel, e esse anjo começou a dizer para ele recitar. E foi a partir daí que começou a ser formado o Alcorão, porque Alcorão, ou Coran, significa recite ou recitar. E a partir daí ele começou, de acordo com a tradição muçulmana, a receber essas revelações, e muitas vezes nós falamos, então foi Maomé que escreveu o Alcorão? Não, Maomé era analfabeto, ele não escreveu nada. Mas à medida que ele ia recebendo essas revelações, ele memorizava, daí ele recitava essas revelações para os seus discípulos, e os seus discípulos memorizavam essas revelações ou as escreviam em folhas de papiro, ou em pedaços de madeira, ou em pedaços de ossos. Quando Maomé morreu, o Alcorão ainda não estava formado. Então houve todo um trabalho de mandar mensageiros para todas as regiões da Península Arábica, onde sabiam que haviam pessoas que ou haviam memorizado parte do Alcorão, ou todo o Alcorão, ou haviam escrito parte do Alcorão, para que mandassem essa informação, e uma pessoa se deu o trabalho de fazer toda a compilação, e depois de alguns anos após a morte de Maomé, então o Alcorão estava todo num livro e foi formado dessa maneira. E o que consta do Alcorão? São leis? São, sei lá, Você atentados terroristas? Tenho, não aqui, mas eu sim tenho. E não, na verdade eu tenho no meu iPhone. E depois, se der, eu posso até colocar ele para cantar aqui e recitar um versículo do Alcorão em árabe. Olha que legal! É mais ou menos isso. Então, o Alcorão, ele fala, nós temos que, se você fala com um muçulmano, ele vai falar que você tem que dividir a vida e ministério de Maomé em duas partes diferentes. Os primeiros, se eu não me engano, 11 ou 12 anos, aconteceram na cidade onde Maomé nasceu, que é na cidade de Meca. Porém, nesses 11 anos que ele começou a ter essas revelações na cidade de Meca, ele foi muito perseguido pelos habitantes da cidade. A mensagem dele não foi aceita, a não ser por alguns poucos seguidores. E uma das principais razões pelas quais eles não aceitaram a mensagem de Maomé era porque a cidade era um centro de peregrinação, e as tribos ao redor faziam peregrinação para Meca para adorar e oferecer sacrifícios, oferecer não sacrifícios, mas ofertas para os deuses
as estátuas dos deuses que estavam ali na cidade de Meca. Isso significava que os comerciantes ganhavam muito dinheiro com isso. Porém, a mensagem inicial de Maomé pregava contra a idolatria. Falava de um só Deus, criador dos céus e da terra. Mas essa mensagem estava atrapalhando o crescimento e o aspecto econômico da cidade. Então as pessoas não aceitaram essa mensagem, perseguiram Maomé, e depois de mais ou menos 11 anos foi que Maomé fugiu para a cidade de Medina. Então os primeiros 11 anos, o que Maomé proferiu e que hoje faz parte do Alcorão e que tem a ver com o tempo que ele morava na cidade de Medina, o conteúdo tem a ver principalmente com revelações sobre quem é Deus, o caráter de Deus, sobre a importância de uma vida santa daqueles que seguem o islamismo, de exercer piedade para com os pobres, de cuidar das viúvas, de ter ética, etc, etc. É uma mensagem que não é parecida, mas lembra um pouco o Antigo Testamento. Depois que ele fugiu de Meca e foi para Medina, aí revoltou. Ele foi muito bem recebido pelos habitantes dessa cidade como um profeta e como um estadista. A partir daí, as revelações têm um certo conteúdo religioso, mas também tem um conteúdo mais é quase, a gente poderia até comparar um pouco como uma constituição de um país onde não está falando só sobre o aspecto espiritual, mas está falando também sobre como as pessoas devem viver em paz uma com a outra, quais são as regras que a sociedade deve seguir, etc, etc. Então, o conteúdo em si, você pode diferenciar claramente entre os primeiros 11 anos do ministério de Maomé e depois quando ele foi para Medina, e foi justamente quando ele fugiu para Medina que foi o ano zero do calendário muçulmano. Então, por isso que existem 500, 600 anos de diferença entre o calendário nosso e o calendário muçulmano. Fica a dica, esposinho! Ai, acho que pega mal a gente falar que esse fica a dica especial, né? Todo programa a gente fala que é especial. Ai, mas esse eu digo que é um fica a dica de coração. É verdade. Histórias para o Coração, organizada por Alice Gray. Alice Gray. Ou Alice. Deve ser. Será que é mulher, né? Ah, lógico que é. Não tem homem que chama Alice. Mas eu sei que a gente leu. Se fosse Darcy Gray, Lindomar Gray, aí vai. Mas Alice pode ser, sei lá. Não sei. Então, gente, esse livro foi um dos primeiros presentes que o Paulinho deu pra mim. Olha só, a época de namoro. Quando a gente namorava. E ele é muito legal porque, assim, são várias histórias. São mais de 100 histórias contadas. Então, assim, eu que viajava de ônibus pra ver o Paulinho, eu levava o livro e aí eu lia uma história, aí eu dormia, sonhava com a história, aí acordava, lia outra e lia outra. É muito bom, é um ótimo livro pra você dar de presente. Eu uma ótima fonte de ilustrações pra mensagens. Isso, é verdade. Nossa, não tinha pensado muitas nisso. Podem ser aplicadas dentro da sua mensagem, né? Quem gosta de contar histórias, igual a gente já falou, né? Se você é bom de contar histórias... Quando a gente falou isso? Foi no programa passado do Ensino Criativo. Se é bom de contar histórias, faça isso com excelência, invista nisso, né? E esse é um bom livro para você ter histórias para contar. Tem muitas histórias, muita coisa muito legal mesmo. E eu costumo dizer que assim, que todo mundo tem que ter esse livro, gente. É sério, é um ótimo livro para você deixar na cabeceira da cama. Eu costumo dizer assim pra minha irmã, para minhas amigas, é que no podcast eu nunca você falei. Você sempre indica, né? É verdade. Eu sempre falo. A pessoa fica assim, eu queria tanto dar um livro de presente. Eu falo, gente, dá esse. Ponto. Ponto final. Não tem vou como dizer errar. que são todas as histórias são legais, mas tem histórias ali que tá dobradinho aqui na minha folha, viu? Porque são histórias que você, cada vez que você lê, você fica apaixonada. Você se emociona, se inspira, então é muita informação legal. Histórias para o Coração, da Alice Gray, é de vários autores, ela só organizou essas histórias. Clica aí no link, adquire, dá de presente, prestigia o nosso patrocinador, faz o que quiser, mas participe. E só vou falar uma coisa pra você que é meio preguiçoso, as histórias são curtinhas, viu? Tem história de uma folha, de 2 folhas, acho que no máximo teve uma que teve 6 folhas, se eu não me engano. Mas é tudo história curtinha, assim, história que toca mesmo no coração. É muito gostoso. E ô Marada, deixa de ser machista aí que o livro é pra você também. É bom pra todo mundo.
Islamismo e terrorismo. A gente vê muçulmanos no mundo inteiro sofrendo com esse estigma de que toda pessoa que tem um narizinho maior, um bigodinho, já tem... Nossa, você pegar avião com gente assim, dá até medo, né, amor? Então, já tem cara de terrorista, todo mundo já acha que ele tem um cinturão de bombas, né, e coisa assim. Logo depois dos ataques de 11 de setembro, acho que menos de um mês depois, eu fiz uma viagem, eu ia falar numa igreja nos Estados Unidos. E daí eu parei, não sei se foi em Boston, onde é que foi, e depois eu fiz uma viagem dessa cidade para Nova York. E do meu lado sentou, obviamente ele era muçulmano, barba, uma 007 em cima do colo. O que é 007? Uma malinha 007. Você quer alguma arma? É do meu tempo essa linguagem. E ele super nervoso, suando, esfregando as mãos, olhando para trás, para frente. E eu do lado dele há menos de um mês, 11 de setembro. Você do lado dele igualzinho, suando, esfregando as mãos. E indo para Nova York. Eu falei, pronto, não pode ser uma coisa dessa. Olha, então você que já trabalhou tanto tempo com eles. Então, isso está no ar. É quase impossível você evitar ter essa preocupação ou esse medo, né? Mas eu acho que o melhor que eu posso dizer é o seguinte: nós, durante os anos que nós moramos no Marrocos, nós moramos dentro da casa com famílias muçulmanas. Nós fizemos amizades com muitos muçulmanos, nós participávamos das festas com eles, íamos de viagem com eles, passeávamos, e a preocupação, eu posso dizer com toda certeza, de pelo menos 90% dos muçulmanos ao redor do mundo, é como você e eu: preocupar-se com a família, preocupar-se com ganha-pão, preocupar-se com a escola das crianças, preocupar-se com tantas outras coisas. 10% da população muçulmana talvez vê com bons olhos o extremismo muçulmano, mas apesar de serem apenas 10%, eles fazem muito mais barulho que os outros 90%. Mas eu acho que realmente nós devemos ter muito cuidado, principalmente quando nós olhamos nas notícias, jornais, revista, televisão. Nós achamos, como nós só recebemos as notícias ruins, nós acabamos achando que todos eles são extremistas. Mas o que link tem, assim, esses 10% com a religião e o terrorismo, assim? Porque o que está escrito, assim... A história das 10 virgens está no Alcorão? É 100 virgens, não é? Acho que eram 100, né? 100, então. Tudo depende da interpretação. Por exemplo, aí nós temos que entender o seguinte: se você tem numa mesa um pentecostal, um batista e um presbiteriano, você pode ler o mesmo versículo ou a mesma passagem, e a possibilidade de que tenhamos 3 interpretações diferentes para essa mesma passagem é muito grande. Sim. Por quê? Por causa dos filtros teológicos que o batista ou pentecostal ou presbiteriano vai utilizar para interpretar. Vai depender da chave hermenêutica utilizada para interpretar aquela passagem. A mesma coisa acontece com os muçulmanos. Os extremistas são aqueles que pegam uma passagem e, mesmo que ela esteja falando sobre paz, ele vai falar, sim, paz, mas quando os infiéis se submeterem ao islamismo. E se não se submeterem, o que eles precisam é passar pela forca ou pela espada. Sim. Já o muçulmano moderado, que tem outra linha teológica, ele vai falar, tá vendo como o islamismo é uma religião de paz, uma religião de amor, portanto Maomé não defendia o extremismo, etc, etc. Entendi. Então é por isso que nós temos, por um lado, os extremistas e por outro lado, aqueles que são moderados. E eles acreditam que morrendo tem inferno, essas coisas? Sim, eles acreditam como nós em anjos, eles acreditam em inferno, eles acreditam em paraíso, só que eles não acreditam que a salvação é pela fé, nem, obviamente, pelo que Cristo fez por nós na cruz. O que eles acreditam é que depende das suas boas obras, você será ou não aceito por Alá quando você chegar na presença dele no dia do juízo final. Portanto, eles também acreditam no juízo final. E como evangelizar eles, então? Pegando um link disso e falar do amor de Cristo, falar de Jesus? Em primeiro lugar, como
qualquer outra pessoa que nós quisermos evangelizar. Nós temos que orar para que o Espírito Santo de antemão comece a agir no coração dessas pessoas. Mas principalmente com muçulmanos, eles vão estar olhando muito a sua vida, vão estar olhando se realmente você é diferente. Portanto, a amizade, o relacionamento acaba tendo um papel muito importante quando nós vamos evangelizar um muçulmano. Mas também é super importante que nós tenhamos bom conhecimento da cultura deles. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos com ideias pré-concebidas que não têm a ver com o que eles de fato creem, e ao irmos com ideias pré-concebidas, os argumentos que nós vamos usar na evangelização vão ser equivocados, porque nós estamos partindo de um pressuposto equivocado. Então, para qualquer pessoa que quiser evangelizar, falar com um muçulmano, meu conselho é: não tem que ler todo o Alcorão, mas obviamente seria interessante você dar uma olhada no Alcorão, conhecer um pouquinho, ver o que eles estão falando, mas pegue um bom livro, não aqueles que falam só mal dos muçulmanos, mas tente buscar um livro evangélico equilibrado que vai falar sobre as origens dos muçulmanos, as principais crenças do muçulmano, e a partir daí você começa a buscar pontes entre o que eles creem e o que a Bíblia fala. A partir do momento que você começa a usar pontes e você ganha a confiança do muçulmano, fica muito mais fácil depois você avançar para aqueles aspectos que eles têm mais dificuldades, como por exemplo, o que nós afirmamos que Jesus Cristo é Filho de Deus. Ou, por exemplo, eles não acreditam que Jesus morreu numa cruz. Portanto, se Jesus não morreu numa cruz, ele não ressuscitou. Mas se você já começa por aí, provavelmente nós vamos afastá-los em vez de ganhar a confiança e abrir portas para que mais para frente possamos falar claramente. Então eles conhecem Jesus. O Alcorão fala de Jesus, fala muito bem de Jesus. Isso eu não sabia. Sim, eu achava que eles negavam a existência de Jesus. Não. Jesus no Alcorão, o Alcorão diz que Jesus é enviado por Deus, fala que ele foi um grande profeta. O Alcorão diz que ele fez milagres e que os muçulmanos devem olhá-lo como um profeta, como alguém que deve ser respeitado. Olha só. Mas eles não acreditam que é o Filho de Deus. Os atributos divinos de Jesus. Exatamente. Poxa, que legal, Marcos. Dri? Não, é que eu tô com um monte de curiosidade, mas não sei se vai entrar no programa. Sabe, pra saber, assim, como foi pra você se adaptar lá, aprender a língua, se você foi bem recebido lá, se é um povo hospitaleiro, se eles são amorosos. Questão cultural mesmo, né? Diferente. A gente foi pros Estados Unidos e eu senti um pouco, assim, da cultura diferente. E agora você foi pra um país com uma cultura muito mais diferente com a nossa. Pra saber como foi sua impressão, assim. Foi um processo muito diferente de adaptação, em que, por exemplo, normalmente o missionário chega, ele é recebido pelos seus amigos missionários, ele fica vários meses na casa de um missionário, depois ele começa devagarzinho a estudar o idioma, e só depois de 1 ano e meio, 2 anos, quando ele se sente à vontade, ele começa de fato a ter contato com a cultura. Mas tem uma teoria de adaptação cultural que diz que aí já é muito tarde para de fato você se adaptar. Isso fez com que nós, desde a primeira semana, chegando no Marrocos, nós vivêssemos com famílias muçulmanas. Então nós tínhamos que nos vestir como eles, tínhamos que comer como eles, tomávamos banho uma vez por semana como eles, e ainda no banho público, ou seja, quando eu ia tomar banho na sexta-feira, e às vezes numa situação em que a temperatura era 45 graus, 43 graus. Meu Deus, calor desse jeito, uma vez por semana. Perto do deserto do Saara. E daí chegando... Mantém esse hábito ainda, Marcos? Não, já tomo 3 vezes por semana, pelo menos. Então, isso fez com que nós nos adaptássemos de uma maneira muito mais rápida do que normalmente acontece, e pelo fato de que era um país onde era proibida a pregação do evangelho, eu não podia estar lá como missionário, eu montei uma empresa de exportação de tapetes, porque Marrocos é um grande produtor de tapetes. Eu viajava por todo o país, isso ajudou com que eu desenvolvesse o árabe de uma maneira mais rápida e permitia com que em cada cidade que eu fosse, eu poderia evangelizar e discipular, mas de uma maneira natural, sem chamar a atenção das autoridades, né? Então, apesar de ter sido um processo difícil, valeu a pena e foi fantástico. Foi uma experiência muito boa. É muito diferente a comida? Muito diferente. O fato de que, por exemplo, a primeira comida que eu tive conversando, éramos minha esposa na cozinha com as mulheres e meu filho
de 10 mesas, eu na sala com 6 ou 7 homens, daqui a pouco eles trazem a comida, todos nós sentados ao redor de uma mesa, nós sentados em sofás bem baixinhos, e daí eles colocam um prato no meio da mesa e todos nós comendo com a mão desse mesmo prato. Até aí tudo bem se eu lavei bem a minha mão. Porém, na primeira vez, quando eu percebi, todos os outros 7, aquela comida apimentada, né, com muito condimento, todos os outros 7 já tinham tomado água, e quando eu fui pegar o copo todo lambuzado de gordura, todo mundo já tinha tomado água naquele mesmo copo. É um copo também só? Um copo para todo mundo. Só que se você não toma, o que você está comunicando? Aqui não aceito. Não rejeição. Né? Ou imagine só, para um brasileiro caminhando no centro da cidade com seu amigo de 50 anos, e daí a cidade cheia, a rua cheia, de repente ele pega na sua mão e vocês dois caminhando pelo meio da cidade de mãos dadas. Gente, isso é um negócio assim que é muito complicado. Qual a minha primeira tendência? Puxar minha mão, mas se eu fizesse isso, o que eu estaria comunicando? Rejeição. Por isso que eu sempre menciono aquele versículo, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ao habitar entre nós, e para que ele pudesse comunicar a mensagem do Evangelho, o que ele fez? Ele cresceu numa cultura, ele se vestia de acordo com aquela cultura, ele comia comida daquela cultura e falava a língua daquela cultura. E nós, como missionários, não podemos fazer diferente. Ao som do Alcorão, a gente termina esse programa aqui. É um programa que há muito tempo a gente queria fazer como uma maneira de a gente entender mais sobre o mundo islâmico, sobre o muçulmano, como uma forma de chegar a eles, estão cada vez mais perto da gente. Na nossa cidade a gente vê tantas pessoas paramentadas como muçulmanos, e a gente tenta evitar o contato com eles por medo, por preconceito, né? Então que esse programa sirva de ponte, de incentivo pra gente se aproximar dessas pessoas e levar a mensagem de Cristo, né? Levar a mensagem de que, não só de que Jesus existiu, mas que ele realmente transformou, veio para mudar o mundo e transformar a humanidade, né? É, isso daí. E indica aí um livro. Tem algum livro para indicar para alguém que quer se aprofundar no assunto, tem esse chamado para o mundo muçulmano? Eu tô tentando lembrar o título. Eu tô lembrando do autor, Don McCurry, McCurry, é o sobrenome dele. E vamos procurar aqui. Em inglês saiu Healing the Broken Family of Abraham, mas em português não estou me lembrando. Esperança para os muçulmanos. Esperança para os muçulmanos, justamente. Eu diria que acho que é o melhor livro evangélico que nós temos hoje falando sobre islamismo, né? O autor, ele passou mais de 20 anos no Paquistão, é um teólogo muito bom, e ele faz essa apresentação do islamismo de uma maneira muito, muito moderada, tentando ser muito respeitoso para com os muçulmanos. E depois, outro dia, você pode me perguntar, eu tenho alguns que eu não recomendaria. Mas é importante isso também. Deixa eu só aproveitar, teve um vídeo que circulou por muitas igrejas falando do perigo do crescimento dos muçulmanos, que eles estão numa proporção incrível, vão chegar na América e vão dominar, e a gente, na minha opinião, é um vídeo que mais aumenta o preconceito contra os muçulmanos do que serve de alerta, né? Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Por quê? Imigração. Imigração islâmica. De todo o crescimento da população, desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Estudos mostram que, em vista dos índices de crescimento atuais, em 5 ou 7 anos, o islamismo será a religião dominante do mundo. Esse vídeo ele começou a circular, se não me engano, no começo do ano passado, até um pouquinho antes, aqui no Brasil. Uma igreja foi produzida nos Estados Unidos, uma igreja aqui no Brasil o traduziu, e depois, como
tanto fora do Brasil como no Brasil teve um impacto muito grande, a BBC de Londres se deu o trabalho de começar a investigar as informações que estavam naquele vídeo. Olha só. E daí eles descobriram que parte da informação era impossível de confirmar se era verdade ou não, a outra parte era um exagero e a outra parte simplesmente não batia muito das informações que eram encontradas naquele vídeo, né? Então, nós devemos, eu acho que ele só é interessante para alertar para o fato de que, de fato, os muçulmanos crescem muito. E se não houver uma mudança, de fato, em algum momento, nos próximos 100 anos, eles podem se tornar maioria em alguns países da Europa. Agora, esse crescimento se dá não é tanto por conversão. Esse crescimento tem acontecido porque, por exemplo, a média da família europeia tem 1,6 filhos por casal. O muçulmano que mora na Europa tem 4 filhos por casal. É por nascimento, então, por nascimento e não porque existem milhões de europeus se convertendo. Porém, quando chegar na hora de uma eleição, mesmo sendo por nascimento, eles vão poder eleger e colocar no poder quem eles quiserem. Verdade. Então vamos orar pelo mundo muçulmano, pelos missionários que estão lá, né, muitos deles enfrentando grandes dificuldades. Sem dúvida alguma. Ajuda a agradecer, Dri. Você está deixando eu agradecer sozinho. Porque... Muito obrigada, Marcos Amado. Prazer. Por passar tantas informações pra gente. Assim, eu tô assim com uma cara de interrogação, gente. Vocês não têm ideia. Você que tá ouvindo o programa. Porque esclareceu muitas minhas dúvidas mesmo. Obrigada. Eu só tenho uma questão assim, igual aqui no Brasil, os muçulmanos não podem ter 2 esposas, né? E ele... Não podem. Na verdade, nos países muçulmanos, eles podem ter até 4. Então, mas obviamente aqui no Brasil não é permitido por causa da lei brasileira. Ah, tá. Mas muito obrigada, esclareceu mais uma pergunta. Eu não consigo agradecer sem fazer mais perguntas. Muito bem, valeu.